Olá, tudo bem? Neste vídeo estamos na aula 6 do curso oferecido pela Olimpíada Brasileira de Estatística e vamos aprender sobre valores aberrantes ou outliers. Para isso, imagine uma turma onde quase todos os alunos tiram notas entre 6 e 8. Nesse caso, é lógico supor que a média das notas está próximo de 6, 7 ou 8. Mas agora adicione o fato que um aluno tirou a nota 100. Esse valor pode mudar completamente a média, de modo que, por exemplo, a média das notas pode ficar até mesmo maior do que 10. Dessa forma, valores como esse 100 são chamados de valores aberrantes ou outliers. Não é difícil pensar em um outlier. Apenas pense em um exemplo que há um ou alguns valores muito diferentes dos demais. Mas o que são esses outliers? Outliers são dados muito diferentes dos demais. Eles podem surgir por erro de medição ou digitação. No exemplo do aluno com nota igual a 100, imagine que o professor, ao invés de ter lançado a nota 10, ele digitou um zero a mais e lançou a nota 100. Além disso, outliers surgem de casos reais mais raros, como, por exemplo, uma família com 12 filhos. Então, nem todo outlier é um erro, às vezes é apenas um caso raro, mas real. O importante é entender o contexto antes de decidir o que fazer com ele. Aqui temos dois exemplos práticos. O primeiro representa o salário de 30 pessoas, onde 28 pessoas ganham R$ 1.500, uma ganha R$ 30.000 e outra ganha R$ 1.000.000. O gráfico ao lado é um gráfico de dispersão e mostra vários pontos onde cada ponto representa uma pessoa e seu salário. Se calcularmos a média salarial entre essas 30 pessoas, temos o valor de R$ 36.013. Faz sentido dizer que essas 30 pessoas ganham R$ 36.000? É claro que não. Essa média ela foi distorcida por valores muito diferentes dos demais e não representa essa amostra de 30 indivíduos. O segundo exemplo mostra uma turma com 10 alunos, onde é representado o número de irmãos que cada aluno tem. O gráfico acima é um boxplot, onde a caixa em azul representa a concentração dos dados. Assim, os dados sobre o número de irmãos está concentrado entre 1 e 3. Além disso, os pontos que representam 7 e 8 irmãos são outliers, pois estão muito distantes da maioria dos dados. Se pegarmos os dados que representam o número de irmãos e tirarmos sua média, temos que a média é de 2,7 irmãos. Mas no conjunto de dados, apenas um indivíduo tem 3 irmãos, enquanto há 3 alunos com apenas um irmão e 3 alunos com 2 irmãos. Assim, a média de 2,7 irmãos não reflete a realidade do conjunto, pois os outliers 7 e 8 distorcem o valor da média. Mas então, como identificar outliers? Uma das maneiras mais fáceis e visuais de identificar outliers é usando um gráfico de boxplot. Mas para isso precisamos saber interpretar um boxplot. Um boxplot é formado por uma caixa com bigodes e pontos isolados se houverem. Mas como a caixa é construída? Olhando de baixo para cima, o começo da caixa é representado pelo valor do primeiro quartil, enquanto o fim da caixa é representado pelo valor do terceiro quartil. Além disso, dentro da caixa há uma linha que tem como valor o valor da mediana. É importante lembrar que o primeiro quartil é o número cujo 25% dos dados estão abaixo desse valor, enquanto que o terceiro quartil é o número cujo 75% dos dados estão abaixo desse valor. Com essas três métricas, já conseguimos montar a caixa do boxplot, mas falta definir os bigodes, que são essas linhas que saem da caixa e que representam os valores máximos e mínimos do conjunto de dados, desconsiderando os outliers. Por fim, os outliers são os pontos que estão muito abaixo do bigode de mínimo e os pontos que estão muito acima do bigode de máximo. Mas quanto acima do bigode de máximo ou quanto abaixo do bigode de mínimo devemos ter para classificar um ponto como outlier?
Apresentaremos dois métodos. O primeiro método é feito pelo Bloxplot, onde calcula-se a distância interquartil, IQR, como a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Em seguida, classifica-se outliers os pontos com valor menor que a diferença entre o primeiro quartil e 1,5 vezes a distância interquartil, ou pontos com valor maior que a soma do terceiro quartil com 1,5 vezes a distância interquartil. Vamos entender esse método com o exemplo anterior. Temos uma turma de 10 alunos com esse conjunto de dados, 1, 2, 8, 0, 3, etc. Pulemos a etapa de como calcular os quartis, pois isso é visto em outra aula. Mas, após calcular, temos que o primeiro quartil é igual a 1 e o terceiro quartil é 2,5. Assim, a distância interquartil é 2,5 menos 1, que é igual a 1,5. Fazemos a diferença do primeiro quartil com 1,5 vezes a distância interquartil, resultando em menos 1,25. E fazemos a soma do terceiro quartil com 1,5 vezes a distância interquartil, resultando em 4,75. Assim, concluímos que são outlier os valores menores que menos 1,25 e valores maiores que 4,75. Desse modo, no caso analisado, apenas 7 e 8 se enquadram nessas condições e são outliers. O segundo método é feito pelo Z-score. Para isso, calcula-se Z como a diferença de um valor da amostra com a média dividido pelo desvio padrão. Quanto mais próximo Z está de zero, mais próximo o valor está da média. E quanto mais distante Z está de zero, mais longe esse valor está da média. Assume-se que valores de Z maiores que 3 ou valores de Z menores que menos 3 representam outliers. Para entender na prática, considere o exemplo. Um recém-nascido está pesando 3,130 kg. Sabendo que a média do peso de recém-nascidos é 3,276 kg e o desvio padrão 0,567 kg, o bebê está com um peso normal. Para resolver, calculemos Z. Z é igual ao valor dado do recém-nascido menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, Z é igual a menos 0,257. Z é próximo de zero, assim, é próximo da média. Ou seja, o recém-nascido tem um peso próximo ao valor esperado de um recém-nascido. Além disso, como Z igual menos 0,257 não é maior que 3 ou menor que menos 3, esse peso do recém-nascido não é de fato um outlier. Bom, a parte mais importante é: devemos remover ou não os outliers? Essa resposta ela depende muito do contexto. Se o outlier for um erro de medição ou digitação, ele deve ser removido da análise. Mas se o outlier for um valor fruto de um caso real, porém raro, ele deve ser mantido. Se o valor representa algo importante, como um recorde, ele também deve ser mantido. Então, o mais importante é analisar o contexto e interpretar se o outlier deve ou não ser removido. Um outlier pode ser um erro ou uma descoberta. Casos raros acontecem em toda parte. Sempre lembre que retirar um outlier que não é proveniente de um erro causa um enviesamento dos dados. Assim, se no exemplo do salário das 30 pessoas nós retirássemos os outliers, a média salarial seria muito mais próxima e condizente com a realidade, mas não seria mais possível determinar a discrepância salarial que havia. Então, parte da informação foi perdida. Na maioria dos casos, não é ideal retirar os outliers. Pode parecer que eles são um problema, mas em muitos casos eles demonstram revelações importantes sobre os dados. Chegamos ao fim de nossa aula. Espero que tenham entendido o que são outliers, como identificá-los e se é necessário remover esses outliers ou não. Muito obrigado pela atenção. Até mais, pessoal!